Você já imaginou que algumas músicas de adoração, mesmo mencionando o nome de Jesus, podem ser totalmente rejeitadas por Deus? Mariana, obrigado por aceitar conversar conosco. Pode nos contar o que aconteceu no dia em que Jesus lhe revelou quais músicas ele nunca quer ouvir? Meu nome é Mariana Santos. Tenho 52 anos e sirvo como líder de louvor na Igreja Batista Esperança, aqui em Campinas, São Paulo. Há cerca de 6 meses, sofri um ataque cardíaco fulminante, provocado por uma condição genética rara chamada cardiomiopatia hipertrófica. Meu coração parou por 16 minutos e nesse tempo eu estive diante de Jesus Cristo. O que ele me mostrou sobre as músicas que cantamos nos cultos foi tão forte que mexeu muito comigo. Algumas coisas foram assustadoras, outras me abriram os olhos de um jeito que mudou minha adoração para sempre. Tudo começou numa manhã de domingo, enquanto eu liderava o louvor na Rua das Palmeiras. Estávamos cantando Deus Proverá no meio da música. Senti algo estranho. Num segundo, minha voz ecoava pelas caixas de som. No seguinte, meu corpo desabou no chão da igreja. Mais tarde, os médicos me explicaram. O músculo do meu coração havia engrossado tanto que não conseguia mais bombear sangue. Enquanto a equipe de emergência tentava me reanimar, a minha alma já estava em outro lugar. De repente, eu me vi num lugar maravilhoso. Não era apenas bonito. Havia vida em cada detalhe. A luz estava por toda parte, mas não era agressiva. Era suave, acolhedora, como num abraço feito de puro amor. Então, ouvi uma voz chamar meu nome. Mariana. Virei-me e lá estava Jesus. Exatamente como eu sempre imaginei. Muito mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Seus olhos carregavam um amor infinito, mas também uma seriedade que me fez entender, sem palavras, que ele tinha algo muito importante para me dizer. No instante em que fiquei diante dele, percebi que havia um peso na sua expressão. Não era porque eu não fosse salva. Eu sabia que pertencia a ele, mas porque havia tristeza em seu olhar. As primeiras palavras que saíram de sua boca me deixaram atônita. Mariana, você sabe o que tem feito com o meu povo através das músicas que os tem levado a cantar? Fiquei confusa. Contei a ele sobre todas as vidas que tinham sido tocadas nos cultos, sobre as conversões e lágrimas de arrependimento. Mas Jesus balançou a cabeça e respondeu: muitos desses momentos emocionantes que você atribuiu ao meu espírito não vieram de mim. Quero lhe mostrar algo que vai partir o seu coração, mas que todo líder de louvor e todo cristão precisam entender. Minha voz mal saía quando respondi: sim, Senhor. Ele continuou: minha filha, trouxe você aqui porque há algo sobre a adoração que foi escondido do meu povo por tempo demais. Se você está assistindo até aqui e sente que essa mensagem pode transformar sua adoração, deixe um like neste vídeo agora mesmo. Isso me ajuda a saber que a mensagem está chegando às pessoas certas. Então, ele estendeu a mão e, num piscar de olhos, estávamos num lugar que parecia uma imensa biblioteca. Mas não havia livros nas prateleiras. Eram pergaminhos feitos de pura luz. Cada um daqueles pergaminhos parecia pulsar com um ritmo e uma melodia diferentes. Jesus me explicou que cada um deles representava uma canção já cantada em seu nome. Então ele olhou para mim e disse: Mariana, preciso que você veja algo que vai te chocar. Nem toda a adoração é aceita pelo Pai. Ele tocou um dos pergaminhos e imediatamente ouviu uma música conhecida, uma canção moderna de adoração que já tinha cantado inúmeras vezes na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Mas ali, o som estava diferente, sem vida, oco, vazio. Ah, Senhor, eu não entendo, respondi. Ele me olhou com seriedade e citou Amós 5:23. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Jesus explicou: o Pai rejeitou a música deles, chamando-a de barulho. E isso ainda acontece hoje nas igrejas. Meu coração afundou. Eu começava a perceber a gravidade do que ele estava dizendo. Há 6 tipos de músicas, continuou Jesus, que muitos acreditam ser adoração verdadeira, mas que, na verdade, afastam as pessoas da presença do Pai. Você precisa levar essa mensagem ao meu povo. A música é algo profundamente espiritual, e não é porque alguém menciona o meu nome que essa canção carrega a minha unção. Ele então me mostrou o primeiro tipo, músicas que não foram inspiradas pelo Espírito Santo.
Caminhamos até outra prateleira, onde os pergaminhos eram diferentes, sem brilho, acinzentados, quase sem vida. Mariana, disse ele, muitos pensam que se uma canção cita meu nome ou frases da Bíblia, ela automaticamente vem de Deus. Esse é um engano perigoso que tem levado multidões a cantar músicas sem nenhuma unção verdadeira. Vi cenas de estúdios modernos, onde canções de adoração eram produzidas com as mesmas fórmulas da música secular. Letras construídas para serem pegajosas, emocionantes, mas não para serem espiritualmente poderosas. Então, palavras de Efésios 5:18-19 surgiram diante de nós, escritas em luz. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Veja o que Paulo ensina, explicou Jesus. Antes de cantar cânticos espirituais, é preciso estar cheio do Espírito. No grego, a palavra usada é pneumáticos, que significa algo que vem diretamente do Espírito de Deus, e não apenas algo religioso no sentido comum. Comente abaixo. Jesus é Senhor. Se você quer que Deus purifique sua adoração e te ensine a discernir entre o que vem dele e o que vem do homem. Ele então me mostrou algo que partiu meu coração. Igrejas cheias de gente cantando canções bonitas, emocionantes, mas sem qualquer poder espiritual. Pessoas choravam, levantavam as mãos, mas não havia presença real de Deus ali. Nem toda a música feita por cristãos vem do Espírito Santo, disse ele. Muitas soam como o mundo, porque foram construídas para gerar emoção, não transformação. Para me mostrar a diferença, Jesus me fez experimentar o que é uma adoração verdadeiramente inspirada. Senti a mesma autoridade espiritual que esteve na música de Davi quando ele tocou e o espírito maligno deixou Saul. 1 Samuel 16:23. E experimentei a mesma força que fez as cadeias caírem quando Paulo e Silas cantaram na prisão. Atos 16:25-26. Perguntei, Senhor, como podemos discernir se uma música é mesmo inspirada pelo Espírito Santo? Ele respondeu, veja o fruto. Essa canção apenas mexe com as emoções ou conduz a um encontro real com a minha presença? Está alinhada completamente com a Escritura, não só em frases soltas, mas em toda a sua mensagem? Ela nasceu de oração e intimidade com Deus ou foi criada para vender e fazer sucesso? E então, Jesus me mostrou artistas que admitiam compor pensando no que seria popular, em vez de buscar a direção de Deus. Aquilo me partiu o coração. Percebi que grande parte do que cantamos hoje nas igrejas é pensado para entreter, não para adorar de verdade. Jesus me lembrou do que ele mesmo disse em João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele explicou que canções que não nascem da inspiração do Espírito Santo até podem emocionar, arrancar lágrimas e criar uma atmosfera tocante, mas não conduzem ao tipo de adoração que o Pai recebe. Então, ele me levou a outra área da biblioteca. Os pergaminhos ali eram lindos por fora, mas quando olhei mais de perto, percebi que no lugar de um texto claro, havia padrões confusos que se mexiam como fumaça. Aqui está o segundo tipo de música perigosa, disse Jesus. São canções que soam espirituais, mas não têm base sólida na palavra. Ele me explicou que essas músicas muitas vezes usam frases genéricas, chavões cristãos ou declarações emocionais, mas não se firmam em fundamentos bíblicos reais. Apontando para Colossenses 3,16, fez as palavras aparecerem diante de nós, escritas em luz. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Jesus destacou: veja como Paulo conecta a adoração verdadeira à palavra de Cristo, habitando ricamente no coração. A adoração bíblica nasce da verdade bíblica. Ele me mostrou os salmos, e eu pude ver como cada um era profundamente enraizado nas Escrituras, revelando quem Deus é, seu caráter, suas obras e sua relação com o povo. Então, revelou algo que me chocou. Há músicas populares hoje que distorcem sutilmente a visão das pessoas sobre Deus. Algumas falam só do amor dele,
ignorando totalmente sua santidade, justiça e o temor do Senhor. Outras giram em torno de bênçãos pessoais, sem falar de renúncia ou do custo de seguir a Cristo. Vi horrorizada igrejas cantando cânticos místicos ou frases em línguas desconhecidas, repetidas de forma mecânica, sem interpretação alguma. Isso é perigoso, alertou Jesus. Se um líder de louvor usar outro idioma ou língua espiritual, deve explicar o significado. Ninguém deveria repetir palavras sem entender, porque pode estar declarando algo a outro espírito. Inscreva-se neste canal se você quer continuar recebendo revelações que podem transformar sua vida espiritual e sua adoração a Deus. Ele me lembrou de 1 Coríntios 14:15. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E no verso 9, Paulo reforça: se vocês não falarem palavras compreensíveis, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão apenas falando ao vento. Jesus explicou que no passado, os hebreus eram extremamente cuidadosos com o que cantavam diante de Deus, porque sabiam que declarar algo em sua presença tinha peso espiritual. O termo hebraico zamar, usado para cantar ou louvar, significa tocar um instrumento acompanhado de voz, mas com letras que exaltam e proclamam a verdade sobre Deus e suas obras. O problema, disse ele, é que parte do louvor moderno repete frases como mantras, mais parecidas com técnicas de meditação oriental do que com adoração bíblica. E então, ele me levou para uma nova ala. O clima ali mudou. Os pergaminhos pulsavam com batidas pesadas e ritmos sombrios que me deixaram desconfortável. Aqui está o terceiro tipo, explicou Jesus. Músicas que até podem ter letras bíblicas, mas estão envoltas em melodias e batidas impregnadas de influências espirituais do mundo. Ele explicou que no mundo espiritual, o som em si carrega poder muito além das palavras. Citou novamente Amós 5:23, mostrando que Deus rejeitou certas músicas não por causa da letra, mas porque o próprio formato musical e a condição espiritual de quem cantava haviam se corrompido. A palavra hebraica usada para ruído ali, amon, descreve um som tumultuado, confuso, que perdeu o caráter sagrado. Jesus, então, me mostrou algo que me deixou inquieta. Igrejas modernas pegando estilos musicais do mundo, apenas trocando a letra por palavras cristãs, acreditando que isso mudava a essência espiritual da música. Mas ele explicou que certos ritmos, sequências de acordes e até técnicas vocais nasceram em contextos seculares e alguns até ocultistas, carregando influências que não se apagam só porque a letra fala dele. Os antigos hebreus sabiam que alguns padrões musicais eram apropriados para a adoração e outros não, disse ele. Vi Davi diante de mim, organizando o louvor em Israel. Não escolhia apenas músicos talentosos, mas homens e mulheres sensíveis ao espírito, capazes de profetizar enquanto tocavam. Em 1 Crônicas 25:1-3 está escrito que Davi separou pessoas para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Jesus explicou que certos batimentos e ritmos foram criados propositalmente para despertar sensações carnais e que acrescentar seu nome a essas formas musicais não neutraliza o efeito espiritual que elas carregam. Ele me lembrou de como Deus ordenou a Israel que fosse diferente das nações vizinhas, não só na comida ou no vestuário, mas também na adoração. Essa separação não era um capricho, mas uma proteção contra influências e contaminações espirituais. Então, diante de mim surgiu 2 Coríntios 6:17, escrito em luz: Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em nada impuro, e eu os receberei. Jesus disse que quando a música da igreja se torna indistinguível da música do mundo, exceto pela letra, ela perde a essência do que significa ser santa. O termo hebraico kadosh significa justamente isso, separado, distinto, diferente. Em seguida, ele me levou a outro setor, e o que vi me incomodou profundamente. Os pergaminhos ali brilhavam com cores vibrantes e chamativas, mas ao tocá-los, percebi que eram ocos por dentro. Aqui está o quarto tipo de música perigosa, disse Jesus. São canções que colocam a emoção humana acima da verdade divina.
Ele explicou que essas músicas são criadas principalmente para provocar sentimentos intensos, mas não para conduzir a um encontro genuíno com Deus. Eu disse em João 4:24 que é preciso adorar em espírito e em verdade. Não é um ou outro, é os dois. Mas muitas canções atuais mexem com as emoções das pessoas, e elas confundem isso com mover do espírito, quando na verdade falta profundidade na verdade que cantam. Então, Jesus me mostrou algo assustador. Vi como é possível fabricar experiências emocionais usando técnicas musicais, iluminação e até a psicologia de multidões, com ou sem o envolvimento do Espírito Santo. E vi Satanás usando isso para enganar igrejas inteiras, criando cultos que parecem espirituais, mas não passam de uma ilusão. A verdadeira adoração, disse ele, precisa se basear em quem Deus realmente é, e não no que vocês gostariam que ele fosse para se sentirem bem. Vi músicas que só exaltavam as pessoas, trazendo mensagens de afirmação sem confrontar, prometendo bênçãos sem mencionar obediência. Muitos julgavam a qualidade do louvor pelo que sentiram e não por terem encontrado de fato a presença de Deus. Isso é perigoso, alertou Jesus. As emoções são a parte mais fácil de manipular no ser humano. Ele me mostrou Davi novamente, escrevendo salmos que expressavam toda a gama de emoções humanas, mas sempre voltando à verdade sobre quem Deus é, sua aliança e seus mandamentos. Se você está reconhecendo alguns desses padrões na sua igreja ou na sua própria adoração, deixe um like neste vídeo e comente "Purifique minha adoração, Senhor", para que mais pessoas vejam esta mensagem transformadora. O problema, concluiu Jesus, é que hoje muitas canções falam mais sobre o que Deus faz pelas pessoas e não sobre quem Ele é. Jesus me mostrou como, aos poucos, essa inversão foi criando uma cultura de adoração voltada para o eu, onde as pessoas avaliam o louvor pelo que sentem e não pelo que Deus recebe. Então, ele me apresentou a quinta categoria de músicas perigosas, aquelas que, no fundo, exaltam mais o artista do que o próprio Senhor. A cena mudou diante de mim. Vi um palco da Igreja Universal do Reino de Deus, iluminado por holofotes intensos, mas percebi algo estranho. Todos os pergaminhos ali não apontavam para cima, e sim para dentro, como se a atenção estivesse presa nos próprios intérpretes. Jesus explicou que existem canções até com teologia correta e um estilo musical apropriado, mas cuja estrutura e apresentação foram pensadas para destacar a habilidade do cantor ou da banda, e não para conduzir corações à presença de Deus. Ele me lembrou das palavras de João Batista em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse princípio vale profundamente para quem lidera o louvor, disse ele. Se a música traz mais atenção para o artista do que para Deus, algo está errado na raiz. Vi igrejas onde a escolha das músicas dependia mais de como o líder as interpretava do que da mensagem que carregavam. Jesus me mostrou Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E acrescentou: quando alguém usa o louvor como vitrine para se promover ou impulsionar carreira, pisa em um terreno espiritual perigoso. Ele me levou a imaginar o templo descrito nas Escrituras, onde músicos talentosos usavam seu dom para facilitar a adoração coletiva e não para brilhar individualmente. Em 1 Crônicas 15:22, por exemplo, Quenanias liderava os levitas na música por ser hábil, mas seu talento servia para ajudar o povo a adorar melhor, e não para roubar os holofotes. Jesus revelou que hoje a indústria de música cristã muitas vezes cria verdadeiros ídolos de líderes de louvor, incentivando estilos de canto tão marcantes que seus seguidores tentam copiá-los ao invés de desenvolver sua própria intimidade com Deus. E então ele me mostrou o sexto tipo de música perigosa, canções que nasceram no mundo e foram adaptadas para a igreja. O cenário se tornou ainda mais sombrio. Os pergaminhos pareciam rasgados e remendados com pedaços de materiais diferentes. Quando uma música foi criada para fins mundanos, como uma declaração romântica ou entretenimento, seu DNA espiritual permanece impregnado na estrutura melódica, por mais que mudem a letra, explicou Jesus. Ele citou 2 Coríntios 6, 14, 15,
Que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? E me ensinou sobre o conceito hebraico de Kadesh, separar algo exclusivamente para Deus. No passado, qualquer objeto dedicado ao Senhor jamais podia ter sido usado para um fim comum, porque isso criava vínculos espirituais difíceis de romper só com intenção. Depois me lembrou de Efésios 5,19, onde Paulo fala para nos comunicarmos com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Ele explicou que a palavra grega psalô significa dedilhar ou tocar as cordas, sempre com uma origem espiritual pura. No mundo espiritual, a origem importa. Vi líderes pegando melodias seculares e apenas trocando as palavras, acreditando que isso transformava a canção em louvor verdadeiro. Mas Jesus disse: uma música feita para despertar desejo ou romance carrega essa intenção no próprio som. Não importa quais palavras você coloque depois. Inscreva-se no canal e ative as notificações se você quer continuar aprendendo sobre adoração verdadeira e como discernir entre o que vem de Deus e o que vem do mundo. Ele então me lembrou de 1 Samuel 16:23, quando Davi tocava a harpa para Saul e o espírito maligno se afastava, mostrando que a música não é neutra e que sua fonte pode trazer libertação ou opressão. Jesus me fez perceber algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Davi não pegava músicas populares dos filisteus para depois colocar letras falando sobre Jeová. Ele tocava melodias que já haviam nascido para adorar, criadas com esse propósito desde o início. A unção vinha tanto do músico quanto da intenção original da música. Ele me mostrou que os israelitas tinham ordens claras de Deus para não copiar os métodos de culto das nações pagãs, mesmo que dissessem que aquilo era para o Senhor. Foi assim no episódio do bezerro de ouro, em Êxodo 32. O povo dizia estar fazendo uma festa para o Senhor, mas usava métodos inspirados no Egito. Deus rejeitou completamente aquela mistura. E quando Moisés desceu e ouviu o barulho, disse: não é som de vencedores, nem de vencidos, é som de gente cantando que eu ouço. Ele não chamou de louvor, chamou de barulho. Jesus ligou isso ao que Deus disse em Amós 5:23, mostrando que espiritualmente a adoração corrompida deixa de ser aroma agradável e vira apenas ruído. E então ele me lembrou do que ensinou em Mateus 9:17 sobre não colocar vinho novo em odres velhos. O Espírito Santo, disse ele, é o vinho novo e ele merece odres novos, ou seja, músicas originais feitas para ele e não melodias recicladas que nasceram no mundo. Vi pessoas pesquisando a origem de canções e descobrindo que muitas tinham começado como músicas românticas, trilhas de festa ou sucessos pop, e depois receberam letras cristãs. Jesus foi direto. Só mencionar meu nome ou usar palavras bíblicas não purifica a raiz da música. O DNA espiritual atravessa a letra e carrega a marca de sua intenção inicial. Depois de me mostrar essas 6 categorias, Jesus abriu meu coração para algo que partiu minha alma. Vi igrejas no Brasil e em várias partes do mundo, cheias de pessoas sinceras tentando adorar, mas a adoração delas estava sendo travada justamente por causa dessas músicas. Ele disse: Mariana, entenda, meu povo não está tentando se rebelar. Eles simplesmente não sabem que parte do que cantam os afasta mais da presença do Pai do que os aproxima. Vi pastores e líderes de louvor que amavam a Deus de verdade, mas nunca tinham recebido esse ensinamento. Vi congregações famintas por adorar em espírito e em verdade, mas enganadas por canções que pareciam espirituais na superfície. Jesus olhou para mim e disse: é por isso que te trouxe aqui. Essa mensagem precisa chegar ao meu povo para que eles aprendam a se aproximar do Pai do jeito que realmente o honra. Ele reforçou que a adoração não é questão de gosto pessoal ou do que provoca arrepios. É sobre chegar diante do Deus Santo do Universo, exatamente como ele determinou na sua palavra. Louvor verdadeiro, explicou, precisa ter inspiração do Espírito Santo, fundamento bíblico sólido, ser separado de influências mundanas, centrado na verdade divina, e não apenas na emoção humana, exaltando Deus e não o artista, e nascido com propósito sagrado desde o início.
Então ele me mostrou como é a verdadeira adoração no mundo espiritual, e vi como ela sobe ao Pai como um perfume suave que enche todo o céu. Jesus me mostrou que quando a adoração é pura, ela cria um ambiente onde a presença de Deus pode habitar de verdade. É como abrir as portas do céu para que ele caminhe no meio do seu povo. Nesse tipo de atmosfera, correntes espirituais se quebram, feridas emocionais e físicas encontram cura e a luz expulsa toda a escuridão. Mas ele também me alertou. Quando a adoração é contaminada por aqueles 6 tipos de músicas, ela perde o poder espiritual e, pior ainda, pode se tornar uma porta para o engano. Antes de me mandar de volta, Jesus me deu um aviso sério, algo que, segundo ele, eu precisava falar a todos que ouvissem meu testemunho. Mariana, diga ao meu povo que eu estou voltando, e quando eu vier, procurarei adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. A época da ignorância, Deus tolerou, mas agora ele chama todos ao arrependimento para que me adorem como está escrito. Ele me disse que nos últimos tempos haveria muito engano, inclusive na área da música. Satanás, se pudesse, enganaria até os escolhidos usando a música como isca. Jesus citou suas próprias palavras. Muitos vão dizer no último dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos tantas obras? E ele responderá: Eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E então ele acrescentou que entre essas pessoas estariam líderes de louvor e músicos que achavam estar servindo a Deus, mas estavam, sem perceber, conduzindo outros para longe da verdadeira adoração. O Pai está buscando adoradores de verdade, enfatizou. Não apenas quem canta letras cristãs, mas quem me adora do jeito que eu determinei na minha palavra. O tempo parecia ter passado devagar, mas no mundo real foram 16 minutos. Então Jesus me disse: Mariana, você tem uma missão. Volte e diga ao meu povo que a adoração não é entretenimento, não é sobre se arrepiar ou mostrar talento humano. É sobre se aproximar do Deus Santo com reverência, verdade e no poder do Espírito Santo. Então eu estava de volta, ofegante no chão da Igreja Batista Esperança. Ao meu redor, paramédicos, meu pastor e irmãos da congregação olhavam assustados. Minhas primeiras palavras foram: Jesus me mostrou algo sobre as nossas músicas de adoração. Desde então, minha visão sobre louvor mudou completamente. Não consigo mais cantar algumas músicas que antes eu amava, porque entendo o peso espiritual que carregam. Passei a ser muito mais criteriosa com o que cantamos na igreja e tenho compartilhado essa mensagem sempre que Deus abre oportunidade. Nem todos reagem bem. Alguns recebem com gratidão e começam a rever suas práticas. Outros se ofendem, dizendo que estou sendo rígida demais, mas eu não posso me calar. Há muitos sendo enganados por músicas que parecem espirituais, mas não têm a unção de Deus. Se você está assistindo até aqui e sente que Deus está falando com seu coração através desta revelação, deixe um like neste vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem importante que Deus tem para a sua vida. Depois que voltei, comecei a pesquisar a origem de muitas canções que cantávamos na igreja. Fiquei chocada ao descobrir que várias músicas populares no meio evangélico brasileiro tinham começado como sucessos seculares ou até mesmo canções românticas que depois ganharam letras cristãs. Uma música que cantávamos toda semana na igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira tinha começado como uma canção de amor secular que depois foi cristianizada. Quando compartilhei isso com o pastor, ele inicialmente resistiu. Irmã Mariana, o importante é a letra que cantamos agora, não a origem da melodia. Mas depois de orarmos juntos e ele buscar a Deus sobre isso, ele mesmo começou a sentir o Espírito Santo confirmando a mensagem que Jesus me havia dado. Começamos um processo de purificação do nosso repertório. Não foi fácil. Muitas músicas que a congregação amava tiveram que ser removidas. Alguns membros reclamaram, dizendo que estávamos sendo radicais demais. Mas algo extraordinário começou a acontecer. A presença de Deus se tornou mais intensa nos nossos cultos. Comente abaixo: quero adoração pura. Se você está disposto a abrir mão das músicas que gosta para ter mais da presença de Deus na sua vida. Pessoas que visitavam nossa igreja pela primeira vez
comentavam sobre algo diferente na atmosfera. Jovens que nunca haviam demonstrado interesse espiritual começaram a chorar durante o louvor. Curas e libertações se tornaram mais frequentes. Era como se, ao purificarmos nossa adoração, tivéssemos aberto um canal mais limpo para o mover do Espírito Santo. Comecei a ensinar outros líderes de louvor sobre o que Jesus me havia mostrado. Organizamos seminários na Convenção Batista Brasileira sobre adoração bíblica versus entretenimento religioso. A resposta foi mista. Alguns abraçaram a mensagem com sede, outros a rejeitaram com veemência. Um pastor de uma grande igreja em São Paulo me confrontou publicamente. Irmã, você está criando divisão no corpo de Cristo com essas revelações. Deus não se importa com o estilo musical, só com o coração. Mas eu respondi com amor. Pastor, Jesus mesmo me mostrou que Deus se importa sim. Ele rejeitou a adoração de Israel não por causa do coração apenas, mas também pela forma como adoravam. Durante esses meses, tive outras experiências sobrenaturais confirmando a mensagem. Uma noite, enquanto orava em casa, Jesus apareceu novamente. Não uma experiência de quase morte, mas uma visitação real. Ele me disse: Mariana, continue firme. Muitos estão sendo libertos da adoração contaminada através da sua obediência em compartilhar esta verdade. Ele me mostrou igrejas ao redor do Brasil, onde pastores e líderes estavam implementando os princípios que eu havia compartilhado. Vi congregações inteiras sendo transformadas, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. A diferença era visível. Onde antes havia apenas excitação emocional, agora havia encontros genuínos com Deus. Mas Jesus também me alertou sobre a resistência que viria. O inimigo não ficará quieto vendo sua estratégia de engano através da música ser exposta. Haverá oposição, críticas e até perseguição. Mas não temas, eu estou contigo. E realmente a oposição veio. Recebi críticas pesadas nas redes sociais. Alguns líderes influentes do meio evangélico me acusaram de legalismo e extremismo. Uma revista cristã publicou um artigo me chamando de falsa profetisa que quer dividir a igreja com revelações antibíblicas. Compartilhe este vídeo se você acredita que esta mensagem precisa chegar a mais líderes e igrejas pelo Brasil. Não deixe que a verdade seja silenciada pela oposição, mas as confirmações continuaram vindo. Recebi centenas de testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas depois que suas igrejas implementaram os princípios da adoração pura. Uma irmã de Recife me escreveu: Irmã Mariana, depois que nosso pastor aplicou seus ensinamentos, meu filho viciado em drogas foi liberto durante um culto. Ele disse que sentiu algo diferente na música e foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma que nunca havia experimentado. Um pastor do Rio Grande do Sul relatou: Irmã, éramos uma igreja de 300 membros acostumados com um louvor mais animado. Quando mudamos para a adoração verdadeiramente inspirada pelo Espírito, perdemos alguns membros no início, mas ganhamos algo muito mais precioso: a presença manifesta de Deus. Agora temos 150 pessoas, mas cada culto é um encontro real com o Senhor. Jesus também me mostrou que esta mensagem fazia parte de uma purificação maior que ele está fazendo na igreja dos últimos tempos. Estou separando o joio do trigo, ele me disse, e isso inclui separar a adoração verdadeira da adoração contaminada. Aqueles que têm fome de mim receberão esta palavra. Aqueles que preferem o entretenimento a rejeitarão. Durante uma conferência de líderes em Brasília, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto eu compartilhava sobre os 6 tipos de música que Deus rejeita, o Espírito Santo desceu de forma poderosa sobre o auditório. Líderes que inicialmente estavam céticos começaram a chorar, reconhecendo que haviam sido enganados. Um bispo de uma grande denominação se levantou e disse: Irmãos, precisamos nos arrepender. Temos oferecido a Deus adoração contaminada e chamado isso de unção. Mas a experiência mais marcante foi quando visitei uma igreja que havia implementado completamente os princípios que Jesus me ensinou. Era uma congregação pequena em Goiânia, com apenas 80 membros. Quando o louvor começou, senti imediatamente a diferença. Não havia performance, não havia show. Era adoração pura, nascida do Espírito, fundamentada na palavra, separada do mundo.
Durante aquele culto, vi anjos adorando junto conosco. Vi a glória de Deus enchendo o templo de forma visível. Pessoas foram curadas, viciados foram libertos, corações endurecidos se quebraram. Era exatamente como Jesus me havia mostrado que deveria ser a verdadeira adoração. Deixe um comentário, contando se sua igreja está disposta a fazer essa transição para a adoração verdadeiramente bíblica, mesmo que isso signifique mudanças difíceis. Se você é líder de louvor, pastor ou simplesmente ama a música de adoração, por favor, leve isso a sério. Pesquise a origem das canções. Ore pedindo discernimento. Não assuma que só porque uma música menciona Jesus, ela é adequada para o culto. Lembre-se, houve um tempo em que Deus chamou de barulho as canções de Israel, porque o coração não estava no lugar certo. E isso está acontecendo novamente. Precisamos voltar a um louvor que nasce no espírito, é fiel à palavra, livre de influências mundanas, centrado em Deus e não apenas na emoção humana, exaltando Deus e não o artista, e criado com propósito santo desde o início. Recentemente, Jesus me deu uma palavra profética para a igreja brasileira. Diga ao meu povo que estou fazendo uma nova coisa. Estou purificando a adoração da minha casa. Aqueles que se humilharem e buscarem a adoração que me agrada, verão minha glória de forma inédita. Mas aqueles que insistirem em adorar como lhes convém, e não como eu ordenei, se afastarão cada vez mais da minha presença. Esta não é uma mensagem de condenação, mas de restauração. Deus quer que voltemos à adoração verdadeira, àquela que toca o coração do Pai e traz sua presença de forma real e transformadora. O tempo é curto e Jesus está voltando. Quando ele vier, encontrará adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ou encontrará entretenimento religioso disfarçado de adoração. Essa foi a mensagem que Jesus me deu na minha experiência de quase morte, e eu oro para que transforme sua adoração assim como transformou a minha. Que possamos ser encontrados entre aqueles que oferecem ao Pai a adoração que Ele realmente deseja e merece. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta mensagem. Vidas estão sendo transformadas através desta revelação. E sua obediência em espalhar esta palavra pode ser o instrumento que Deus usará para purificar a adoração em muitas igrejas pelo Brasil. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e que sua adoração seja sempre pura e verdadeira. Nos vemos no próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com você.